Boa noite para você que está aqui. Nós Boa estamos noite. iniciando nossa segunda noite de lives e essa aqui é a Rogéria. A Rogéria está aqui para hoje trazer um tema muito especial para nós. A Rogéria vai dar uma boa noite para vocês. Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. Sintam-se acolhidos, sejam todos bem-vindos à nossa live. Primeira coisa que a gente vai pedir para vocês é que vocês compartilhem a live, tá? Então vocês vão ter um tempo aqui para poder compartilhar a live e outras pessoas também possam poder participar dessa noite conosco, tá? Então sinta-se à vontade aí, você que está chegando, seja bem-vindo e já compartilhe a live, compartilha no seu Face, pega o link, manda no WhatsApp. Você que está no Instagram também, envia no direct essa live para que mais pessoas possam participar. Sintam-se bem-vindos. Também vou aqui compartilhar a nossa live com mais pessoas. O tema que a gente vai conversar hoje é um tema muito atual, né? Eu acho que esse momento que a gente está vivendo, né, do distanciamento social, né, tem trazido uma série de fatores, né, ansiosos para as pessoas, né, e a alimentação já preocupa muito a sociedade de um modo geral, independente desse tempo de isolamento, né? Mas agora que esse tempo de isolamento, de pandemia, eu acho que essa preocupação aumentou entre as pessoas, né? Então, quanto mais realmente a gente puder divulgar esse assunto, conversar sobre esse assunto, né, alcançar o maior número de pessoas, mais interessante é, né? Com toda certeza. Né? Quantos relatos a gente tem tido, né, das pessoas realmente terem essa dificuldade durante a pandemia? Quantas pessoas, através do delivery, mergulharam, né, numa alimentação até mesmo viciosa e que hoje querem modificar e não conseguem encontrar caminho, né? Então, hoje com a Rogéria, a gente vai falar bastante sobre isso. Tenho certeza que vai ser muito frutuoso, né? Vai ser produtivo para todos nós que estamos aqui. Você que está chegando agora, compartilha essa live, não esquece de compartilhar, hein? Clica em compartilhar, pega o link dessa live, manda no privado, manda no WhatsApp, você que está no Instagram também. Compartilha com mais gente, tá? Para que muitas pessoas possam participar com a gente nessa noite. Nós estamos comemorando o nosso primeiro ano de funcionamento do Espaço Inovar, que é um espaço multiprofissional, onde nós, como equipe, trabalhamos em conjunto pelo bem do paciente, né? E o Espaço Inovar vem comemorar realmente um ano de sucesso, um ano em que nós experimentamos como é bom unidos alcançarmos o bem-estar de cada um dos nossos pacientes, né? E com muita alegria hoje, celebrando, nós queremos ofertar para vocês. O aniversário é nosso, mas o presente é de todos vocês. Então, nós queremos compartilhar o que nós podemos dar conhecimento, né? Que é poder contribuir para a vida de vocês. E também que um possa enriquecer o outro, porque nós, como profissionais, nós vamos nos enriquecendo com o que cada um tem como ofertar também. Então, nós estamos aqui crescendo juntos também. E muita alegria poder estar aqui com vocês. Compartilha a live, hein? Não esquece. Também estou mandando aqui o link para que todo mundo possa participar. Pedir para a produção me mandar o link do Instagram. Chique, né? Tem produção. Tem Produção, manda o link produção. do Instagram. Manda o link para nós. E a transmissão ontem pelo Instagram foi excelente. Eu participei da transmissão pelo Instagram e estava ótima a transmissão, foi muito legal. Ai, que bom, que bom. Inclusive, hoje Ontem, nós vamos dar Inclusive, hoje nós vamos dar continuidade um pouquinho, né, em relação ao ontem que a Aline conversou muito com a gente da dor, né, dessas novas perspectivas da dor, né, esses novos conceitos, né, hoje a gente vai dar continuidade e falar um pouquinho disso, né, visto essa questão que a Aline está trazendo para a gente, que o nosso espaço é um espaço multiprofissional, que a gente trabalha em equipe, né, então, assim, as coisas, a gente vê o quanto realmente as coisas estão associadas, né. com toda certeza. Ontem, conversando com a Rogéria, ela foi me falando, Aline, como que os temas se encaixaram, né? Então, é bom para nós e é bom também para vocês que estão acompanhando, que vão ter uma continuidade, né? Hoje, com toda certeza, ela tem toda a propriedade para mostrar ainda mais profundamente sobre alguns aspectos que ontem
nós falamos, né? Então, tá muito bom o dia de hoje. A produção falou que já manda o link. Enquanto isso, você que tá aí, manda pra gente, tá? Vai mandando aí, vai compartilhando, tá bom? Deixa eu ver se tem alguém Tá. aí falando com a gente nos comentários. E aí, como é que vai ser a questão de perguntas? Fala um pouquinho para a gente. As pessoas vão poder perguntar, interagir, como vai funcionar? Fala um pouquinho para a gente. Pode perguntar, fiquem à vontade. Hoje dá para ver os comentários, então vocês podem mandar perguntas que a gente está aqui lendo, hein? Ó, a Karen já mandou um oi, o Jean, Aline, só vitória. Hoje estou felizão com o resultado. Muito obrigado, parabéns aí. Eu que agradeço, obrigado por prestigiar. Uma alegria muito grande também poder partilhar desse momento com vocês e estou muito feliz com o seu avanço, hein? Estou gostando de ver. E a Luana já Aline, como você entrou. vai estar com a gente nesse processo também, conforme as pessoas forem perguntando, se você quiser, pode fazer intervenções na minha fala, colocando as perguntas, porque eu não vou conseguir estar falando e acompanhando as perguntas ao mesmo tempo, tá? Aí você pode ir Tá trazendo bom, as perguntas para mim no decorrer, que a gente vai respondendo, falando. Ou se tá então, bom. o que ficar pendente no final da live, eu vou lá e respondo todo mundo também depois nas nossas redes, tá? Perfeito. Vou esquematizar aqui com a produção, que aí eu te deixo aqui falando. Quando tiver pergunta, eu ponho minha telinha aqui, tá? Tá ok, então, tá ótimo. Boa noite, Kátia. A Kátia já botou aqui, cheguei. Boa noite, Seja Leandro. Sejam bem-vinda. bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui. Muito bem, podemos começar, podemos iniciar. Fiquem Então, agora vamos aqui, lá. então, com a Rogéria. Então, gente, boa noite. Para quem não me conhece, eu me chamo Rogéria, eu sou psicóloga, faço parte da equipe do Espaço Inovar, né, que é uma equipe multiprofissional, conforme a Aline falou. Tenho um prazer enorme em estar trabalhando com eles, né? E hoje a gente vai estar discutindo, né, conversando um pouquinho sobre ansiedade e alimentação, né, nesse tempo de distanciamento social, né? E eu queria iniciar um pouquinho a minha fala dando continuidade ao assunto que a Aline abordou ontem, né? Para quem nos assistiu ontem também, está assistindo hoje. Ontem a Aline falou um pouco da dor, né? E a Aline trouxe para a gente o quanto a dor ela tem influência dos fatores biopsicossociais, né? Então a gente vê nesse momento o quanto a dor também está relacionada com a nossa parte psíquica, o quanto a nossa ansiedade pode gerar dor, né? Inclusive, ontem a Aline falou também em relação às crenças limitantes, ao excesso de expectativa que a gente tem, que isso gera dor. Então, com certeza, todas essas questões geram dor e, consequentemente, geram também uma ansiedade nesse momento, né? Então, nós vamos começar falando um pouquinho sobre isso. O que é ansiedade, né? O que a ansiedade atrapalha a gente na questão do processo de alimentação, né? O que a gente precisa parar e analisar? O porquê eu estou me alimentando mal, o porquê que eu estou comendo compulsivamente ou tendo episódios compulsivos apenas, e o porquê que isso está acontecendo nesse momento comigo, né? A gente precisa parar e pensar como está a nossa ansiedade, né? Como eu estou lidando com as minhas questões internas, com as minhas situações mal resolvidas. Por quê? Porque muitas das vezes nós descontamos na alimentação, na comida, todas as nossas frustrações, né? O que são as nossas frustrações? Se tem alguma coisa mal resolvida na minha vida, alguma coisa que eu não consigo externalizar, que eu não consigo colocar para fora, alguma insatisfação, alguma coisa que está acontecendo, o que eu faço? Eu vou e desconto isso na comida, né? Então, o que a gente precisa? Ter em mente que a nossa ansiedade ela precisa estar controlada para a gente ter uma boa alimentação, né? Uma boa relação com a comida, né? A gente precisa olhar para dentro de si e identificar quais são as questões que aceleram a nossa mente, né? Quais as questões que aceleram a nossa mente, que nos trazem essa ansiedade, além de todas essas questões que eu falei de frustração também. Então, a gente precisa parar um pouquinho e olhar para dentro de si nesse momento e identificar o porquê eu estou descontando essa minha ansiedade toda na comida, né? Aí, com isso tudo, o que acontece? A gente acaba gerando um sentimento de culpa em excesso,
uma culpa enorme por estar se alimentando mal, por estar comendo demais. Aí acabam envolvendo não só questões de problemas de saúde, né, que envolvem dor, trazem questões fisiológicas mesmo, mas envolve toda aquela questão da autoestima também, né, que às vezes a gente fica insatisfeito com o corpo que está devido à má relação com a comida. Então, gera esse sentimento de culpa. Então, para termos uma boa relação com a alimentação, a gente precisa estar trabalhando isso tudo, trabalhando a redução dessa ansiedade, que a gente trabalha na psicoterapia individual, que existem técnicas que são aplicadas para a redução de ansiedade durante todo esse processo psicoterapêutico, né? Além de muitas atividades físicas que a gente também tem no nosso espaço, né? Como o Pilates, que a gente tem lá no espaço, que é uma atividade que ajuda muito a reduzir a ansiedade, né? Então, assim, a gente precisa estar preenchendo o nosso tempo e trabalhando com esses fatores que aumentam a nossa ansiedade e que nos geram essa culpa. Essa culpa a gente também precisa estar trabalhando, né? Uma outra coisa que atrapalha muito a nossa alimentação, principalmente nesse momento, né, que a gente está em isolamento social, esse momento que a gente está nesse distanciamento social, o que acontece? Nós estamos ficando mais em casa. Quando a gente fica mais em casa, muitas pessoas têm trazido relatos no consultório, na clínica, para a gente, que a ansiedade aumenta em relação à preocupação do futuro, em relação se eu vou ficar doente ou não, em relação, às vezes, ao trabalho que está reduzido, que mexe com a vida financeira. Então, todas essas questões que envolvem a pandemia e o isolamento têm acelerado a ansiedade. E as pessoas fazem o quê? Quando essa ansiedade não é tratada, muitas das pessoas descontam isso na comida, na alimentação. E tem chegado muito isso para a gente no consultório, né? Então, a gente precisa estar trabalhando todas essas questões. Uma outra coisa assim, que eu queria conversar um pouquinho com vocês, falar também, que a Aline também falou um pouquinho ontem, são as crenças limitantes em relação à alimentação e ansiedade, né? Às vezes os pacientes me perguntam assim, Rogéria, mas eu fico preocupada, eu não consigo seguir a dieta tal, a dieta que a nutricionista ou o nutrólogo passou para mim, ela é muito restritiva, eu não consigo seguir. O que a gente precisa ter em mente nesse momento? Não existe alimento vilão. Não existe alimento que vá te engordar se você comer uma colher, ou ele vai te emagrecer 1 quilo caso você tire ele da sua refeição principal. A gente tem que tirar essas crenças limitantes do alimento vilão, dessas dietas restritivas. Por quê? Essas dietas muito restritivas, em vez dela auxiliar no nosso processo em ter uma boa relação com a comida, em alcançar talvez o peso desejável, pelo contrário, essas dietas limitantes em excesso, elas fazem o quê? Elas aumentam a nossa ansiedade, aumentam o nosso sentimento de culpa por algumas vezes não conseguir cumprir. É lógico que isso eu estou falando em pessoas saudáveis. Tem pessoas que têm algumas doenças que elas precisam de uma dieta mais restritiva por conta de uma doença específica, de um tratamento específico, né? Então, a gente precisa se desligar um pouco dessas crenças limitantes. Ou seja, para mim ter uma boa relação com a alimentação, eu preciso fazer uma dieta muito rigorosa, cortar todos os carboidratos, e não é isso. Essas crenças limitantes, né, vinda dessas dietas, às vezes, muito restritivas, o que acontece? Eu tenho visto que elas têm trazido um aumento na ansiedade e no sentimento de culpa dos pacientes de uma forma enorme. E isso, em vez de ajudar, isso atrapalha todo o processo do emagrecimento, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo do distanciamento social, do isolamento, que as pessoas estão se cobrando mais as coisas, estão se culpando mais em relação às coisas, né? Então, a gente precisa pensar um pouquinho nas crenças limitantes em relação a essas dietas muito restritivas. Outra crença limitante que a gente também precisa conversar um pouquinho, que atrapalha muito, que dispara a nossa ansiedade muito, o nosso sentimento de culpa, mexe muito com a nossa autoestima também, é aquelas crenças limitantes do dito corpo ideal, né? Hoje em dia a gente fica muito assim, ligado em rede social, em Facebook, Instagram, e a gente fica assim, porque fulana tem um corpo ideal, fulano tem um corpo bonito, eu uso biquíni tal, uso a roupa tal, uso cropped tal, e eu não consigo usar. Gente, vamos parar com essas crenças limitantes. Não existe um corpo ideal, não existe uma vida ideal. Essas coisas que a gente vê muito na rede social são coisas impostas por pessoas que se dedicam a vender aquelas informações, passar aquelas informações para nós. Então, assim, o corpo ideal é aquele corpo no qual você se sente bem,
aquele corpo no qual você tem saúde, aquele corpo no qual você está conseguindo se manter e se sustentar nele bem, fisicamente, psicologicamente, fisiologicamente, entendeu? Então, assim, essas crenças limitantes também um pouco do corpo ideal, né, do corpão de violão lá, da mulher brasileira, aquilo tudo, a gente precisa deixar de lado, porque essas crenças limitantes, elas vão vir o quê? Para aumentar a nossa ansiedade, né? Principalmente agora, nesse momento que a gente está vivendo. Chega o verão, começa aquela coisa, dieta tal, promete emagrecer não sei quantos quilos e não sei quantos dias. E o que acontece? A gente, às vezes, acaba embarcando nessas situações, e no que a gente embarca nessas situações, a gente já começa a disparar o nosso processo de ansiedade. Por quê? A gente fica naquela ansiedade. Eu preciso seguir certinho, eu preciso comer só isso, porque eu preciso emagrecer, porque a dieta promete que eu vou emagrecer 7 quilos em 10 dias, em 15 dias. Então, eu preciso seguir isso. E o que acontece? A ansiedade vai só disparando, o sentimento de culpa dispara, porque muitas das vezes a gente não consegue cumprir aquilo que a internet prometeu, e a culpa dispara, a nossa autoestima vai lá embaixo, porque a gente acha que a gente não é capaz de ter conseguido. Então, por isso que, assim, é muito importante nesse momento que a gente está vivendo de isolamento social, nesse momento que a ansiedade está muito alta, né, a gente fazer um acompanhamento multiprofissional, né? O nosso tema aqui hoje gira em torno da ansiedade, e a ansiedade, ela precisa ser trabalhada de forma multiprofissional. Quando eu digo multiprofissional, através da psicoterapia, né, que existem técnicas que são aplicadas para a redução de ansiedade, as atividades físicas que movimentam o corpo, como, por exemplo, o Pilates, são atividades que reduzem muito a ansiedade, né? Igual a gente tem lá no nosso espaço também a Aurico, que também ajuda muito a identificar os sintomas de dor, de redução de ansiedade, né? Então, assim, eles trabalham todas essas atividades integradas, elas trabalham na redução da dor, na redução da ansiedade, na redução de todos esses fatores que vêm nos incomodando e que têm chamado muita atenção, têm estado de forma muito mais exacerbada nesse momento de isolamento social. Uma outra coisa que, assim, também me chama atenção, que a gente precisa conversar aqui um pouquinho também, são aqueles vícios, né, que a gente pratica quando se refere à alimentação, né? A gente pensa assim, eu quero emagrecer e a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou cortar o refrigerante, eu vou cortar o petisco, eu vou cortar a bebida alcoólica, eu vou cortar o carboidrato, eu vou cortar o pão. São os vícios que a gente tem já assim de cara, né? Quero emagrecer, eu vou cortar essas coisas. Mas quem te disse que para emagrecer precisa cortar todas essas coisas, né? Isso é um vício praticado por nós. A partir do momento que a gente se proíbe de alguma coisa, a gente já está acionando o gatilhozinho para a nossa ansiedade começar a aumentar. Exceto aquelas proibições e restrições para problemas de saúde, né? Que tem pessoas que necessitam. Mas por que eu digo que esses são vícios? Porque a gente acha que praticando isso, a gente está fazendo um bem para a gente começar a seguir. Mas não, pelo contrário, essas questões, esses vícios que a gente pratica, eles são um gatilho disparador da nossa ansiedade. Por quê? A partir do momento que a gente proíbe, que a gente está proibindo, que a gente está tirando de forma avassaladora da gente alguma coisa, a gente já começa a se autocobrar de forma exacerbada. E isso tudo recai lá no sentimento de culpa, recai lá naquelas crenças limitantes que a gente conversou. Então, assim, vou trazer aqui hoje para vocês, e assim, uma coisa que eu vou sempre repetir para vocês. A ansiedade, a ansiedade está diretamente ligada no processo de emagrecimento, na relação com a alimentação, né? Eu tenho alguns pacientes que fazem acompanhamento comigo, fazem acompanhamento paralelo com nutricionista ou com nutrólogo, né? E o próprio profissional recomenda que eles continuem a terapia, a gente troca informações, a gente encaminha os pacientes para estar fazendo o Pilates, para estar fazendo a aurículo, para estar fazendo atividades que possam auxiliar nessa redução da ansiedade. Por quê? Aí vocês vão me perguntar, Rogério, mas a ansiedade não se reduz com medicamento? Não, não
tem necessidade. É lógico que em alguns casos extremos em que a pessoa desenvolve um transtorno de ansiedade generalizada, ela vai recorrer a uma medicação, né, a um acompanhamento psiquiátrico também. Mas essa ansiedade nossa diária, essa ansiedade que envolve a questão da alimentação, né, da nossa relação com a comida, ela pode ser tratada e deve ser tratada, a melhor forma de ser tratada é através da psicoterapia e das atividades associadas a isso, né? O que acontece, gente? A ansiedade, ela chega num momento da nossa vida que ela atrapalha as nossas ações. Aí vocês vão falar assim para mim, Rogério, mas a ansiedade, ela nunca vai ser boa, ela nunca vai ser saudável? Sim, é sim. A ansiedade, ela tem momentos que ela é saudável, sim, na nossa vida. A ansiedade faz, às vezes, a gente se motivar a querer buscar alguma coisa diferente, mas de forma controlada. A ansiedade, quando ela chega a um determinado grau, ela começa a nos atrapalhar, entendeu? Se ela não for bem trabalhada, ela tira a nossa tranquilidade, ela passa a ser algo perturbador no nosso dia a dia, né? E falando em tempos de pandemia, desse isolamento social, a ansiedade, ela está disparada não só por questões relacionadas, né, e não só por esses fatores que as pessoas descontam na alimentação, mas por conta disso tudo que a gente está vivendo, né? A insegurança que a gente está vivendo de uma possibilidade de vacina, de não vacina, de afrouxamento ou de apertar de novo as medidas preventivas, né? As medidas do isolamento social, alguns locais em lockdown, enfim. Tudo isso mexe muito com o nosso psicológico. E a ansiedade, ela vai disparando, entendeu? Tem pessoas que descontam na comida, como a gente está falando aqui hoje, que é o nosso enfoque, mas tem pessoas que descontam numa série de outros fatores, né? A ansiedade, ela atrapalha no sono, né? Ela atrapalha muito na questão do sono. Tem muitas pessoas que não conseguem ter um sono tranquilo por conta da ansiedade, né? Não consegue desligar, né? Eu falo assim, não consegue relaxar, não consegue desligar a chavinha e descansar, ter uma noite tranquila, né, de sono. Então, assim, a ansiedade, ela precisa muito ser trabalhada, né? A partir do momento que ela é trabalhada, a gente consegue manter um equilíbrio na nossa relação, né? Uma outra coisa que chegaram a me perguntar aqui quando a gente começou a anunciar, né, a live, tinham me perguntado em box no Instagram, era para me falar um pouquinho sobre os episódios de fome noturna, né? Pessoas trouxeram para mim e me perguntaram, fala um pouquinho sobre essa fome noturna, eu me alimento bem o dia todo, chega de noite, eu desconto, não sei como, mas eu tenho aquele ataque à comida, eu desconto talvez alguma coisa que aconteceu durante o dia à noite, o porquê dessa fome noturna, Rogério, né? E vamos pensar então, fome noturna. O que a gente precisa identificar e falar da fome noturna? É lógico que é uma situação muito particular, a gente tem que identificar com cada paciente o que está acontecendo para ter esses episódios recorrentes de fome noturna, mas de uma forma geral, o que a gente analisa da fome noturna? O que acontece? Durante o dia, a gente passa o dia envolto nas nossas atividades, sejam elas de trabalho externo ou interno mesmo, né? Envolto em todas as nossas obrigações. E o dia a dia acaba sendo uma correria de todos nós. E o que acontece? Chega à noite, é o momento, geralmente, do nosso encontro com nós mesmos. O que eu digo do encontro de nós com nós mesmos? É aquele momento em que as atividades elas vão diminuindo, que a gente vai parando, que a gente vai tranquilizando, vai diminuindo o nosso ritmo, e é a hora que a gente se encontra com a gente mesmo. É aquela hora em que a gente se olha, a gente olha para dentro de si e que a gente pensa nas nossas coisas bem resolvidas, nas coisas mal resolvidas, nas coisas que a gente acha que a gente precisa externalizar e que a gente não externaliza, que a gente pensa nas nossas frustrações, nos nossos medos, nos nossos receios, nos nossos anseios. E o que acontece? Quando a pessoa não está preparada para lidar com as suas questões internas, ela vai ter esse episódio de fome noturna e desconta na comida. Ai, gente, eu tô com isso na minha cabeça, eu não consigo resolver. Nossa, eu não consigo nem pensar nessa possibilidade. Então, eu vou lá e como forma de esquecer, de sair daquela situação. Então, o porquê esses episódios de fome noturna acontecem? Basicamente porque nós não estamos sabendo lidar
com o nosso momento com a gente mesmo, né? E como a gente trabalha isso? A psicoterapia, ela serve justamente para isso, né? Para termos um encontro conosco, né? Para trazermos para o setting terapêutico nossas questões, né? Discutirmos sobre as nossas questões, buscarmos ali procurar um equilíbrio para a nossa vida, procurar uma homeostase, né? E é ali que a gente vai começar a desenvolver ou dar continuidade ao desenvolvimento do nosso poder de resiliência. A partir do momento que a gente consegue desenvolver, né, ou continuar desenvolvendo esse processo de resiliência, a gente consegue lidar melhor com nós mesmos, com as nossas crises, as nossas situações internas, e isso faz muito a redução dos episódios de fome noturna. Então, assim, basicamente, a fome noturna ela está relacionada com esses fatores. É claro, gente, que tudo que a gente fala aqui precisa ser analisado individualmente. Porque quando a gente fala no ser humano, quando a gente fala em ansiedade, a gente está falando do ser humano. Quando a gente fala do ser humano, a gente fala de individualidade. Cada um com a sua individualidade, com as suas particularidades. Então, o que a gente traz aqui é de um modo geral. Mas cada indivíduo precisa ser analisado no seu individual, no seu particular, dentro da sua rotina, né? E a psicoterapia, ela proporciona isso, um momento de encontro de nós com nós mesmos, né? Onde a gente vai buscar esse poder de resiliência para a gente poder ter alcançar uma homeostase melhor, um equilíbrio melhor na nossa vida e nas nossas situações, tá bom? Aline, como é que tá aí nossas perguntas? Já temos perguntas aí? Como é que tá? Vou esperar um pouquinho para ver se a Aline me responde, para ver se a gente tem alguma pergunta já no ar aí do pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa em relação ao que eu falei, ou se quiserem que eu acrescente mais algum conteúdo, vou deixar aqui um tempinho aberto para vocês, para a gente poder interagir. No seu particular, como é que tá? Trocar um pouquinho. Temos pergunta aí já, Aline? Eu vou entrar aqui, gente, no nosso chat aqui, para ver se a gente tem alguma pergunta já. Se vocês quiserem perguntar, tá? Alguma coisa. Tá aberto aí o espaço para a gente trocar agora um pouquinho. Já temos perguntas aí, Aline? Alguma coisa? Alguém com alguma dúvida? Querendo que a gente exponha mais alguma questão? A Kátia comentou aqui, né, que a alimentação dela manteve e até diminuiu um pouco, e mesmo assim ela engordou. Ela até comentou, Rogério, eu acho que foram as medicações, né? Sim, então, o que acontece, Kátia? Algumas medicações, elas realmente podem causar esse ganho de peso, né? Porque algumas medicações podem trazer questões associadas ao uso de corticóide, essas coisas que elas fazem aumentar um pouquinho o nosso peso também. Mas a gente também não pode descartar a questão da ansiedade, né? Porque às vezes a ansiedade, até mesmo por a gente estar usando uma série de outros medicamentos, mesmo a gente comendo pouquinho, tendo essa alimentação, assim, você falou que a sua alimentação até diminuiu, mas às vezes a sua ansiedade pode ter aumentado nesse momento e ter feito esse aumento de peso. Por quê? Uma coisa assim que a gente conversa muito, que assim eu trabalhei muito no grupo em parceria com a nutricionista que fez um trabalho comigo. O que acontece também? Às vezes as pessoas acham que comer pouca quantidade, vai fazer emagrecer ou vai fazer não ter aumento de peso, mas pelo contrário, a gente precisa se alimentar regularmente, de 3 em 3 horas, para manter o nosso metabolismo funcionando de forma correta, para que a gente possa queimar e perder peso, ou manter o nosso peso. E o que acontece? Se a gente comer muito pouquinho, muito espaçado também,
o nosso metabolismo diminui, ele trabalha mais devagar. E isso, às vezes, pode ocasionar num ganho de peso, né? Então, assim, a gente não pode descartar essa questão do medicamento em particular, né, que a Kátia está trazendo para a gente, que pode ter auxiliado, né, nesse ganho de peso, mas também a gente não pode descartar essa questão da ansiedade. Então, assim, é muito legal a gente fazer uma análise se, assim, como é que está sendo trabalhado os fatores de ansiedade na sua vida e ver essa questão da alimentação também, se ela não está muito pouquinha e está assim, tá reduzida e está fazendo com que o seu metabolismo trabalhe menos e por isso um pouquinho desse ganho de peso, né? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aí. Bastante boa noite aqui. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Léo. Minha mãe está aqui. Boa noite. Sua mãe, Rogéria. Boa noite, Vânia. Dilma, boa noite. Luciana Cabral. Shirley. A Kátia colocou aqui que ela faz uso de ansiolítico, antidepressivo e neuroléptico. São medicações fortes, né? Que realmente ela precisa estar dando uma atenção especial nesse momento para a alimentação também, principalmente porque quando a gente faz uso desses remédios, né, de ansiolítico, essas coisas, a gente tem que manter uma alimentação bem regrada, né, uma alimentação rica em vitaminas, em fibras, enfim, nessas coisas também, né? Isso aí. Então, acho que a gente não tem mais perguntas, né? Então, gente, de qualquer forma, né, antes da gente encerrar, a live vai ficar aqui disponível depois, lá na página do Espaço Inovar, né? Se vocês quiserem deixar perguntas depois, ou se quiserem perguntar também alguma coisa no privado, vocês podem ficar à vontade, tá? Sintam-se à vontade para tirar as dúvidas, tá? De vocês. Se vocês quiserem conhecer lá o nosso espaço, serão bem-vindos, né? E eu queria aproveitar esse momento também, deixar meu agradecimento especial aqui para a Aline e para o Isaías, né, que me convidaram para participar desse projeto do Espaço Inovar, quando ainda era uma sementinha, né, quando ainda nem estava tudo efetivado, né, aí eu participei, assim, um pouquinho da construção do sonho com eles, disso tudo, e hoje a gente vê o trabalho na proporção que está, é muito gratificante, tá? Agradeço também todos os meus pacientes que nesse período tiveram conosco lá no consultório, os pacientes que hoje estão online por conta da pandemia, nesse momento, né? Que acabou que a gente reduziu um pouco o atendimento no consultório, o atendimento está mais online, mas o nosso espaço está de portas abertas para receber vocês com todas as medidas necessárias, tá bom? Aline, Isaías, muito obrigado pelo convite de trabalhar com vocês, muito obrigado pelo convite de estar participando dessa live hoje. Espero ter contribuído um pouquinho, trazido um pouquinho de conhecimento para o nosso público, para os nossos clientes, tá bom? E para os nossos amigos, tá? E vocês fiquem à vontade, espero vocês lá nas próximas lives, a gente tem live ainda no decorrer da semana, né? Mais 2 lives. Já estou super ansiosa porque os temas são todos maravilhosos, tá bom? Meu muito obrigado para vocês, então. É um grande prazer poder ter você aqui com a gente, Rogéria, contribuindo tão positivamente, né? Não só conosco, mas com todos que estão aqui, né? Poder beber dessa enxurrada de conhecimento, né? E é uma alegria muito grande poder hoje estar comemorando esse 1 ano. E realmente a Rogéria, ela chegou, estava tudo começando, né? Estava tudo desde o início. Eu me lembro de quando a gente começou, o espaço estava tomando forma, né? E ela abraçou a causa, ela deu ideias e ali a gente foi crescendo junto, né? Isso foi nos trazendo, né, essa coisa de nos unir como equipe, né? E tem sido maravilhoso poder partilhar desse momento, né? Agradeço a vocês também que hoje acompanharam com a gente, né? Que participaram, né? Agradeço pelos comentários, está aparecendo um monte aqui. Agradeço muito os comentários, vocês que estão aqui interagindo com a gente, isso é precioso, a gente não só trazer o conhecimento, mas a gente poder dialogar, né? A gente ter esse contato humano, que mesmo na distância a internet nos dá essa oportunidade. As trocas são muito engrandecedoras, né? Muito engrandecedores, sabe? É muito bom poder ver como vocês estão reagindo ao que a gente está trazendo a vocês, né? E só gratidão, né? Agradeço de coração vocês que estão aqui participando com a gente.
A nossa produção, Isaías. A Vânia está aqui agradecendo também tudo que passamos o ano todo. Nossa, muito feliz de tudo que a gente pôde partilhar, né? As dificuldades, as alegrias, os pequenos avanços, tudo isso é uma alegria muito grande, né? A gente se alegra mesmo de poder dar cada passo e vibrar com eles. A Luciana, muito obrigada, meninas. Amei a live. Parabéns. Obrigada, Luciana. Obrigada. Você que estava aqui ontem. Te vi aí, Luciana. Agradeço por você ter continuado. E, ó, durante a semana ainda temos muito mais. Agradeço. Karen, obrigada, muito obrigada. Agradeço muito vocês que prestigiaram, né? Assim que terminar, depois a gente vai lá comentar, a gente vai deixar o comentário para vocês, né? Além do que a gente veio partilhando aqui também através da live. Amanhã, gente, quarta-feira, nós vamos ter aqui uma cosmetóloga esteta. O nome dela é Beatriz Maximiano, tá? Ela vai vir falar para a gente sobre o dezembro laranja. Vocês sabiam que dezembro tem uma fitinha? É, dezembro laranja, sobre os cuidados com a pele, câncer de pele, tá? Então, ela vai falar sobre o dezembro laranja e os cuidados que previnem o câncer de pele e proporcionam uma pele saudável. Ela vai falar de limpeza de pele, ela vai falar de home care, o que você pode fazer em casa pela sua pele, tá? Então, amanhã vai ser muito cuidado, né? A gente vem falando de autocuidado desde ontem, né? Então, nós vamos, né, amanhã falar um pouco mais sobre isso, né? A gente falou um pouco ontem, a gente falou um pouco hoje sobre esse autocuidado, né? E, gente, olha, como é importante buscarmos terapia, né? Hoje, mais do que nunca, isso tem sido muito enfatizado. Gente, terapia não é só quando você estiver na pior situação do mundo. A terapia é para o hoje, é para o agora. A terapia nos auxilia nos pequenos detalhes da vida, sabe? Então, com toda certeza, você só vai ganhar buscando terapia, né? Hoje você viu quantas coisas podem ser trabalhadas na terapia, né? Ela acabou de falar aqui pra gente, né? Questões de compulsão alimentar, ela mostrou pra gente ali que às vezes aquela vontade de comer na noite tem um motivo, tem um porquê, isso pode ser trabalhado. Né? Então, é muito importante que a gente tenha essa busca pelo autoconhecimento e a gente perceba que a terapia hoje é um apoio para a gente lidar com a vida. Não é fácil, né, gente? Não é fácil lidar com a vida hoje. Nós estamos em tempo de pandemia e a terapia vem para nos acrescentar. E ela está aqui fazendo atendimentos online e não perde nem um pouquinho da qualidade. Muito pelo contrário, você dentro da sua casa, dentro do seu aconchego, você tem a oportunidade de fazer a terapia, né? Então, é muito importante. E amanhã, nossa querida Beatriz Maximiano vem trazer um pouco sobre também o autocuidado da pele, sobre os cuidados ao sair ao sol, como isso deve ser feito, como hidratar sua pele. Então, amanhã ela vem trazer bastante conteúdo para a gente também. Então, gente, amanhã não percam, estejam aqui, está sendo muito bom participar dessa semana, né? E, gente, amanhã, diferente de hoje, que está sendo pelo Facebook, pelo Instagram, nós vamos estrear um canal no YouTube, tá? Então, amanhã a live vai ser aqui e pelo YouTube também, tá? E as lives que se passaram, depois elas serão postadas lá também. Tá? Então, se você quiser compartilhar com quem não tem Facebook e Instagram, porque é interessante. Segunda e terça, a gente recebeu bastante mensagem de pessoas falando: olha, eu não tenho rede social. Então, pelo YouTube, eu não preciso baixar nada para participar. Então, pensando nisso, a gente amanhã vai iniciar no nosso canal do YouTube. Então, não se esquece de inscrever, não, gente. Se inscreve lá no nosso canal para a gente poder participar por lá também. Ah, minha amiga Bruna, amiga Minota, saudade, amiga, que saudade de você. Eu quero poder encontrá-los. Tomara que essa pandemia passe logo para a gente poder ter nosso encontro de físico, que há muito tempo a gente está organizando e nunca aconteceu. Saudade, amiguinha. Beijo. Gente, muito bom estar aqui com vocês. Gostei, Isaías, da sua insistência aqui no comentário da Bruna. A produção está, ó. Atenta a todos os detalhes para ver o carinho que nós temos com todos os nossos clientes e amigos, né? Isso aí, muito bom.
A Rogéria vai dar o tchau dela, vou dar o meu tchau aqui. Rogéria, com você. Então tá bom, gente. Muito obrigado. Foi muito bom estar aqui com vocês. Espero que essa nossa troca, essa nossa noite tenha sido muito proveitosa, tá? Disponibilizo-me aí para vocês que se quiserem tirar dúvidas, conhecer mais um pouquinho. Fiquem à vontade nas nossas redes sociais, né? Tem nossas informações de contato. Fiquem à vontade, tá? Um beijão no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Tenham uma noite abençoada. Um beijão, Aline, Isaías. Obrigado por tudo, gente. Até amanhã, que tem mais. Até amanhã. Tchau, tchau. Gente, Instagram da Rogéria, @psique.rogéria, né? O meu Instagram é @doutorafísioaline, tá? Então, vocês podem nos seguir lá no Instagram. E também o nosso Instagram do espaço é @espaço inovar Mendes RJ, tá? Sigam-nos no Instagram. Cláudia deixou aqui também uma mensagem. Vânia, parabéns a todos vocês por esse sucesso. Luciana Cabral mandando beijo para Rogéria. Shirley mandando também mensagem. Gente, muito obrigado pela interação. Um grande beijo para vocês. E até amanhã, tá bom? Amanhã a gente está aqui novamente. Muito obrigada pela presença de vocês.